Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Senhor, tu és o meu Deus forte, a minha rocha e a minha luz. Por isso cada vez que eu olho para ti, eu sinto uma água viva que sai de dentro de mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar, se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e prostrado suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicastes. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a dívida. É assim
que o meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Ao terminar estes discursos, Jesus deixou a Galileia e veio para o território da Judéia, além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde, Espírito Santo. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Podemos aplaudir o Senhor e nos sentar. Isso. Josué disse, o Senhor disse a Josué: Hoje começarei a exaltar-te diante de todo Israel, para que saibas que estou contigo, assim como estive com Moisés. Pode aplaudir isso. Começa nesse discurso do Senhor a missão do profeta Josué. O profeta que seguiu Moisés, amava Moisés, mas como o Senhor disse para Moisés que ele não atravessaria o Jordão, Moisés fez aquele discurso maravilhoso de despedida e morreu aos 120 anos, deixando quase 2 milhões de pessoas. Mas antes Moisés vai dizer: o Senhor escolheu Josué para vos conduzir à terra prometida que corre leite e mel. E agora eles estão diante da cidade de Jericó. Para chegar na cidade de Jericó e poder derrubar os muros de Jericó, eles vão ter que passar pelo Rio Jordão. E o rio está bastante cheio, diz a palavra. E o Senhor havia dito para Josué: Tu ordena aos sacerdotes que leve a arca da aliança, dizendo-lhes: Quando chegaste à beira das águas do Jordão, ficais parado ali. Depois Josué disse aos filhos de Israel assim: O sacerdote vai na frente com a arca. Quando eles tocarem os pés nas águas do Jordão, as águas de baixo vão descer e as de cima vão parar. Se formará uma barreira e vocês vão passar a pé enxuto. A arca da aliança era a palavra do Senhor que o sacerdote caminhava na frente levando. Eram os mandamentos do Senhor, a lei do Senhor. E quando assim aconteceu, quando o sacerdote coloca os pés com a arca do Senhor nas águas do Rio Jordão, as águas pararam. Aplauda isso. E o povo então passou a pé enxuto. O povo passou a pé enxuto, assim como passaram no Mar Vermelho na saída do Egito. Porque Moisés, além de Moisés, Josué vai dizer: Sabereis hoje que o Deus vivo está no meio de vós. Aplauda isso. E que ele expulsará da vossa presença os cananeus. O Deus vivo. O profeta nunca deixa isso para trás. Ou nunca deixa de falar que o Deus que caminha no meio deles não é um Deus feito por mão dos homens. Não é um Deus morto, mas é um Deus vivo. Ele faz questão de avisar o povo de Israel que esse Deus
é um Deus todo-poderoso, que fez o céu e a terra, que não é um Deus dos mortos, mas dos vivos. Hoje saberás que o Deus vivo, que um Deus vivo, que vos ama, que vos quer, que vos tirou do Egito, vai fazer as águas do Jordão parar. Vocês vão passar pé enxuto, porque Ele é o Deus do impossível. É o mesmo discurso do anjo, o anjo que diz para Nossa Senhora: tudo é possível para aqueles que crêem em Deus. O profeta Josué, como o profeta Elias, Jeremias, Isaías, Moisés, todos eles falavam de um Deus vivo. O Deus que vocês estão servindo não é um Deus morto, diz Moisés. O Deus que vos tirou do Egito, tirou-vos com braço poderoso. Esté faz aquela bonita oração a um Deus vivo. E eles viveram sem conhecer Jesus Cristo, mas na visão da esperança de um Deus todo-poderoso que fez o céu e a terra. Tão longe da nossa realidade. Eles adoraram e adoraram sem conhecer. E nós adoramos Jesus Cristo porque conhecemos Jesus Cristo e vivemos com Jesus Cristo, permanecemos com Jesus Cristo, porque o Senhor tinha uma sorte melhor para nós, vai dizer o apóstolo Paulo. Esse povo caminharam na fé, não viram o Senhor, eles ouviram a palavra do Senhor, as ordens do Senhor, os mandamentos do Senhor. O Verbo se fez carne. O Verbo se fez carne no seio de Nossa Senhora, o Filho de Deus tomou um corpo no seio de Nossa Senhora e veio a esse mundo, e nós sabemos hoje quem é o Filho de Deus. Um Deus vivo. Nós estamos caminhando todos os dias, celebrando todos os dias, cantando todos os dias a um Deus vivo, que morreu por mim, morreu por você, morreu numa cruz, mas ressuscitou o terceiro dia e agora está vivo no nosso meio. É um Deus vivo, não é um Deus morto. Graças a Deus. Graças a Deus que nós caminhamos na fé de Abraão, de Isaac e de Jacó, na fé de Davi, na fé de Moisés, na fé de Josué, na fé de Maria, na fé de Jesus Cristo, na fé em Jesus Cristo, melhor falando. Então, graças a Deus, nós não estamos seguindo aqui uma lenda, nós não estamos seguindo aqui alguém que morreu e nunca ressuscitou, nós estamos seguindo alguém que morreu, que ressuscitou, porque a morte não tinha poder de lhe ter. Nós estamos seguindo um Deus vivo. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que se preocupa, um Deus que faz tudo para a minha felicidade, faz tudo para que eu tenha paz, faz tudo para que eu tenha saúde, faz tudo para que eu tenha graça, faz tudo para que eu possa abrir o coração e entrar na sua glória. Estarei convosco todos os dias. Todos os dias estarei convosco, promete Jesus Cristo. Nesse evangelho de hoje, essa história bonita que o Senhor conta, o que Ele quer falar para mim e para você? E o que Ele quer nos dizer? Ele quer nos dizer que nós não podemos ser egoístas. Ele quer nos dizer que o perdão tem que ser sem limite. Pedro se aproxima de Jesus Cristo e diz: Senhor, quantas vezes devo perdoar? Uma ótima pergunta, até quantas vezes? Mas Pedro vai limitar o seu perdão dizendo até 7 vezes. Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, por amor que você tem por mim, não é 7 vezes, é 70 vezes 7, ou 7 mais 10 quer dizer sempre. Você tem que perdoar sempre, Pedro, porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com os seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que ele devia uma enorme fortuna. O que é uma enorme de uma fortuna?
No tempo de Jesus Cristo já se sabia que o enorme de uma fortuna seria algo grandioso. No nosso tempo, quando alguém fala que alguém tem uma fortuna, o que é que você acha? Ele não tem pouco, ele tem muito. Alguém ganhou uma fortuna na loteria, então ele ganhou alguns milhões. Eu não sei mais como é isso, se a quadra vale alguma coisa. Não tem quadra? A quina parece que é a maior, não é? É a quina que é a maior? Acabaram a quina? No meu tempo tinha quina. Então acabou essas coisas. É cena agora. Então quem ganhou na loteria, ganhou uma fortuna, mas se ganhar de uma vez sozinho. É bom que ganhe logo quando está acumulado, assim, umas 10 vezes. Tem um senhor aqui na comunidade que já ganhou umas 20 vezes. 200, 300 reais. É a mesma coisa do ganhado. Mas ele ganha, ele está sempre ganhando. Então esse homem devia uma grande fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. E diante dessa situação, o que o empregado fez? Clamou por misericórdia. Caiu aos pés do patrão, pediu que tivesse paciência, pediu que lhe desse um tempo, que ele pagaria a sua dívida, mas que não lhe vendesse como escravo, não vendesse a sua mulher e não vendesse os seus filhos, não tomasse os seus bens, lhe desse um tempo. E o rei o que fez? Ele não lhe deu um tempo, pelo contrário, ele perdoou toda a sua dívida. Pode aplaudir isso. O patrão, que aqui tem a palavra patrão, mas outros evangelhos é rei, ele perdoou toda a sua dívida. E o homem saiu dali, dos pés dele, feliz e da vida, cantando, porque havia sido perdoado. Mas ao sair, encontrou um companheiro, encontrou um dos seus companheiros, que ele devia apenas 100 moedas. Só 100 moedas. Não sabemos se essas moedas eram de prata, de bronze, de ouro, mas era só 100 moedas. E moeda é moeda em todas as gerações, em todos os tempos, moeda é moeda. Esse tamanhozinho que vocês têm na moeda de hoje é o mesmo que eles tinham no tempo de Jesus Cristo. E moeda só serve para quê? Só os que vão jantar hoje ainda. Moeda serve para troco. Só serve para troco. E aqui na paróquia para encher o saco. Para troco. Só para troco. Seu companheiro lhe devia 100 moedas. Algo muito pouco. Veja que no primeiro acontecimento não se fala em moeda, não se fala em dinheiro, se fala numa fortuna. Devia uma fortuna. No segundo momento, agora sim, alguém lhe deve 100 moedas, e ele agarrou e sufocou e gritou: paga o que me deve. Seu companheiro caiu aos seus pés e disse: dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso, saiu e mandou jogá-lo na prisão até que pagasse o que devia. Como nós devemos... fugiu. O que devemos pensar deste Senhor? Como devemos pensar desse Senhor? O que devemos pensar sobre Ele? Classificar o Senhor em quê? O que Ele era? Para mim, um miserável. Para mim, um grande miserável, um grande egoísta. Esse aí é o retrato de um egoísta. Ele queria o perdão para ele. No lugar dele ter saído de lá do palácio,
vibrando de alegria, pulando de alegria, cantando e perdoando todos os seus devedores, porque ele foi perdoado. Ele queria receber o que era dele. Ele queria receber o que era dele. Ele é daquele tipo de pessoas que quer que a gente ajude, mas ele nunca ajuda ninguém. Ele nunca ajuda ninguém. É um miserável, infeliz que quer só para ele. É um egoísta que só quer para ele. Ele quer ser perdoado, ele quer ser respeitado, ele quer ser amado, ele não quer ser criticado, mas ele critica a todos, fala de todos. O que é dele é dele. O que é dele é dele. É interessante, é o tipo daquela pessoa que entra no seu carro e falta arrebentar a porta. Mas no carro dele, bem devagarzinho. Bem devagarzinho. Estou falando com alguns que eu conheço aqui, que entra no meu carro quebrando tudo. Bem devagarzinho. O que você não quer para você, você também não deveria querer para os outros, vai dizer Jesus Cristo. É perdoando o que se é amando o que se é amado. E Jesus vai dizer muito sobre isso. Só que os companheiros deles ficaram tristes. Ficaram muito tristes. E foram dizer ao patrão: aquele que você perdoou uma fortuna, não teve a capacidade de perdoar 100 moedas do seu companheiro. E por isso lhe jogou na prisão. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? E o patrão mandou jogar ele num lugar horrível, e mandou-lhe vender, e vendeu a sua mulher, e vendeu os seus filhos, e lhe entregou para os torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. Aqui a gente diz que o feitiço caiu contra o feiticeiro. Exatamente isso. Aqui o mal voltou, meu amigo. Aqui o mal voltou todinho para esse cidadão. E vai acontecer sempre assim. No Nordeste nós temos uma sabedoria maravilhosa, popular, e essa sabedoria te diz: o feitiço voltou contra o feiticeiro. Isso vai acontecer sempre. Sempre vai acontecer. Quem colhe, quem semeia vento, colhe tempestade. Não tem jeito. Não ache que você desejando mal para os outros que você está bem, de jeito nenhum. Não pense que você não perdoando que você está bem, você não está bem. Não pense que você guardando mágoa dos outros, desejando a morte dos outros, mandando os outros para o inferno, que você está bem, você não está bem. De repente essa pessoa que você queria tanto que ele morresse, tanto que ele se lascasse, tanto que ele fosse para o inferno, ele vai para o céu e você bonitinho para o inferno. Bonitinho. De repente a pessoa que você tanto invejou, ele vai crescer financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, intelectualmente, e você vai caindo, se afundando, se acabando, uma dor atrás da outra, uma doença atrás da outra, uma dificuldade atrás da outra. É por isso que o Senhor se preocupa tanto com o termo perdão. Ele fala do perdão sempre, e ele fala radicalmente do perdão. Perdoai as nossas culpas, assim como nós a quem nos tem nos ofendido. Se perdoar, será perdoado. Se não perdoar, não será perdoado. Não tem negócio em relação ao perdão. Não tem negócio em relação ao perdão. Você precisa perdoar para ser perdoado. No céu você só vai entrar se verdadeiramente você estiver sem mais nada para pagar, completamente livre. Quando acabou a sua dívida com Deus e com os irmãos, aí você vai entrar no céu. Enquanto isso você vai pagar, gemendo e chorando aqui
Você vai pagar. Não precisa nem você ir para o purgatório, meu amigo. Não precisa. O purgatório pode ser o hospital de base, o ponto-socorro do hospital de base. É o purgatório com a visão do inferno. Você vai para lá, dia após dia. Dia após dia. E não sabe por quê. Por que que estou sofrendo tanto? É só a chapa que está esquentando. É só Deus te purificando, queimando as gorduras. Queimando a gordura. Você está muito gordo, então o Senhor te coloca num calorzinho, para que você comece a ser mais humilde, ser mais santo, ser extremamente santo. Meu pai dizia sempre que não tem casamento pobre e nem enterro rico. Não tem. Quando você está naquele caixão, naquela situação, meu amigo, ontem eu enterrei a minha prima. Uma prima que a gente nasceu juntos. Que fomos criados juntos, ela casou, teve 7 filhos. E deu um tumor na cabeça e não adiantou. Fizemos tudo o que podia fazer, rezamos todas as nossas orações, mas todos nós vamos acabar no feliz dos que tem um caixão. Acaba no caixão, não tem jeito. E eu estava lembrando do dia que ela casou. Foi galinha para todo lado, peru, cachaça, uma festa do tamanho do mundo. E ontem ali nós no cemitério, todo mundo desanimado, chorando. E eu comecei a pensar, nossa, ela já passou pelaquilo que eu vou passar. Ela que está feliz agora, porque já passou. E nós que ainda vamos passar. Nós que ainda vamos enfrentar o hospital de base, o da Celândia, o da Samambaia. Se você estiver quase morrendo, talvez te leve para o hospital de repouso, que eu conheci, que eu não conhecia o hospital de repouso. É isso. De apoio. E dali para o hospital, e dali para o cemitério. Sem vaidade. Não tem morto vaidoso, né? Interessante isso. Tem que perdoar para ser perdoado. Tem que perdoar. Não quer dizer que essa pessoa te fez tanto mal, que você vai andar de mão dada com ela. Não vai. Mas você não pode ter mágoa dessa pessoa, odiar essa pessoa, ficar com raiva dessa pessoa. Não precisa. Não precisa. Perdoe essa pessoa e pronto. Você já sabe que ela vai te fazer mal de novo, então mude. Você só não pode guardar nada dessa pessoa. Perdoe essa pessoa, ajude essa pessoa se precisa, mas não precisa você sair por aí, abraço dado, andando com ela. Não precisa. Você só não pode ter nada no coração. Você não pode desejar mal, você não pode ficar sem falar, você não pode, meu amigo, não perdoar, porque você precisa perdoar para ser. Uma mão se lava a outra, e com as duas o rosto. É necessário. Não precisa guardar. Para que guardar? E essas coisas nos traz doenças. E essas coisas nos traz muita doença. Extremamente doença. Tumor, mágoa, raiva, tristeza, depressão. Nós estamos vivendo no mundo da depressão, no mundo da angústia, da solidão. Nós não podemos ter isso e conviver com isso, não. Não podemos. E a falta de perdão nos traz tudo isso, meu amigo. É dor, é gastrite, é tudo. É tudo. E é interessante esse negócio da gastrite. Quando a gente tem raiva, eu que tenho gastrite há anos, precisa só eu ter uma raiva que a gastrite aparece, arrebenta. Tem dia que eu saio de lá do centro de evangelização soltando fogo, ardendo mais do que pimenta. Aí eu vou para diante do Santíssimo, começo a rezar, me acalmar, tranquilo, a gastrite desaparece. Desaparece, fique tranquilo, acabou a gastrite.
Só lembro que eu tenho gastrite quando vocês me enchem. Aí eu lembro que eu tenho gastrite. Eu já conheço os que me enchem. Você chega na porta, quando você chega na esquina ali, na banca de jornal, eu já estou descendo para a escola aqui. Para que eu vou ficar perto de você? Para quê? Para adoecer? Deus não me quer doente. Deus não precisa de você doente, infeliz, derrotado, magoado. Deus não quer isso para você, meu amigo. Deus te quer completamente feliz. E Jesus, sabendo que a falta de perdão te faz infeliz, Ele te manda perdoar 70 vezes 7. Mesmo se você somar 70 vezes 7, vai dar 400 e pouco, não é isso? Geralmente a gente perdoa as pessoas 1, 2, 3 vezes. Mas quer dizer sempre, perdoar sempre, amar sempre. O perdão sai de dentro do coração, de dentro do seu íntimo, do seu eu profundo. Aí tem que sair o perdão. Não é da boca para fora. E nem você pode dizer como as mulheres dizem: eu te perdoe, mas não esqueço nunca. Aí não dá. Aí não tem jeito. Perdoar também é esquecer. Esquecer. Eu sempre lembro, quando eu falo do perdão, quando eu falo das mágoas que as pessoas guardam, da vida que é destruída, eu lembro daquela senhora que eu já falei para vocês tantas vezes. Aquela senhora que chegou aqui magoada, deprimida, uma solidão imensa, o retrato do fracasso. Ela chegou aqui e começou a falar mal do marido. Eu fui atender na minha sala e ela falando mal do marido, e dizendo que o marido tinha batido nela, que o marido era a razão da infelicidade dela. E aquela senhora foi mentindo na paciência, e eu fui dizendo para aquela senhora: conversa. Não tem conversa. Eu fui conversando com a senhora, e a senhora demonstrando uma mágoa profunda do marido. E eu tive que aconselhar a senhora a fazer uma coisa que um padre nunca deve fazer. Nunca. Eu falei: a senhora então se separa dele. Eu falei isso para aquela senhora porque foi a única solução que eu vi que ela poderia ainda ter uma razão para viver um pouco em paz. Ela disse: de jeito nenhum, não posso. Eu falei: por que a senhora, quando ele lhe bate, por que a senhora não dá parte dele? Agora nós temos a lei da Maria da Penha, que acabou com os homens e ajudou as mulheres. Não posso. Eu falei: então a senhora não tem filho, por que você não vai para a casa de um filho seu? Não vou, o filho não me ajuda, não quer. E começou a falar mal dos filhos. Eu falei: então vamos na delegacia e vamos dar parte do seu marido. Não vou. Eu falei: então eu vou. E aí ela olhou para mim e falou: o senhor não está compreendendo? Meu marido já morreu, tem mais de 40 anos que ele morreu. 40 anos que o marido tinha batido as botas. Mas aquela senhora falava do marido como se ele estivesse ali, como se ele tivesse batido nela naquele instante, naquele minuto. E aí eu compreendi por que o perdão é necessário na vida das pessoas. Aquela senhora podia ter começado a vida, o marido que era ruim, morreu num dia, no outro dia ela tinha arrumado outro para bater nela, mas não. Ela perdoou a vida inteira. Não casou, não teve mais filho, não fez mais nada, e ficou aquela, além de solteirona, viúva, doente, deprimida, angustiada, solitária, culpando um finado que não tinha mais nem osso. Talvez você vai ficar assim também. Você vai ficar assim, se não perdoar. Eu conheci pessoas, principalmente no Nordeste, pessoas que ficam 20 anos sem falar com a outra. 20 anos, 30 anos sem falar. Eu não falo nunca mais. Perdoar não é fácil. Se você me perguntar: padre, você tem dificuldade para perdoar? Eu tenho dificuldade para perdoar. Mas eu preciso perdoar.
Então, se eu preciso perdoar, eu tenho que vencer essas dificuldades. Geralmente eu dou um abraço e geralmente eu digo, ide em paz. Não sei para onde, mas vá. Vá em paz. Vai estar perdoado no nome de Jesus Cristo. Está perdoado. Tinha um senhor no Nordeste que ele tinha um problema sério da inveja. Ele morava um pouco longe da gente, mas ele sempre, a vida inteira ele invejou o papai, tinha raiva do papai. Ele teve uns filhos e os filhos, não sei o que aconteceram com os filhos, foram para São Paulo, nunca mais voltaram. E quando eu entrei no seminário, ele começou a ficar com raiva mortal, não só do papai, mas dos meus irmãos e principalmente de mim. E quando eu chegava lá, eu escutava que ele falava um monte de coisa. E eu me ordenei, aí esse homem ficou doido. E ele falava mal de mim em tudo que era lugar, em tudo. E depois de muitos anos, eu como padre, eu chegava lá e as pessoas vinham me falar e vinham me dizer o que ele dizia coisas horríveis de mim. E aí ele morreu. E quando ele morreu, eu também não rezei por ele, não. Não vou rezar por ele. E quando foi à noite, eu tive um sonho, uma visão, um sonho. Eu sonhei com ele junto com outra pessoa. E a pessoa dizia, olha, o teu vizinho está aqui. E dizia o nome dele. E no sonho eu dizia, eu não quero negócio com ele não. Aí a pessoa dizia comigo, tu não quer perdoar o teu conterrâneo. Eu falei, é isso mesmo. E aí no sonho ele vinha e dizia, então me perdoe porque eu era um ignorante, enfim. E no sonho eu dizia, olha, eu te perdoe, mas não volte mais. E não voltou mais, nunca mais eu tive sonho nenhum com ele. O fato é que para entrar no céu precisa do meu perdão, não tem jeito. Para entrar no céu precisa do meu perdão. É preciso perdoar. O Padre vai te dar a absolvição dos teus pecados. Mas se tu chegar para qualquer padre, mesmo que seja bem louquinho, e dizer, olha, eu quero ser perdoado, mas eu não perdoo essa pessoa, o padre não pode te dar a absolvição dos teus pecados. Ele só vai te dar a absolvição dos pecados se tu verdadeiramente está arrependido e não quer mais praticar tal ato. Aí o padre tem que dar a absolvição dos teus pecados. O padre também não pode chegar para ele e dizer, eu estou arrependido, eu prometo nunca mais ter essa dificuldade, ou pelo menos lutar contra essa dificuldade. E o padre dizer, não, você já confessou ontem, hoje também, eu não vou te perdoar não. O padre não pode fazer isso não, de jeito nenhum. Se você está arrependido, se você confessar, você tem o direito na absolvição dos seus pecados, porque é isso que o Senhor ensinou, e é isso que a igreja ensina, e é isso que é a doutrina da igreja. Agora você tem que perdoar para ser perdoado. Amém. Fique em pé, canta a canção Rafael. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe com a minha vida. Rompe minha vida e faça de novo. Eu quero ser, diga. Eu quero ser. Eu quero ser um vaso novo. Eu quero ser Jesus amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Rompe minha vida, Jesus, e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. E o que agrada a Deus.
em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança